Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus, que nos criou, nos salvou e que nos constituirá reis e sacerdotes para Ele mesmo e também para o seu Pai. Amém? E, irmãos, que o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, aquele Espírito da verdade, que Ele habite nos corações de cada um de vocês e que a lei de Jeová seja escrita em seus corações. E não se esqueçam, meus amigos, de estarem deixando aí os seus pedidos de oração nos comentários para que então eu possa estar orando por eles e também para que outros irmãos possam ler e possam orar pelos seus pedidos, ok? E se vocês têm sido abençoados através das mensagens aqui do canal Retorno da Glória e se desejam auxiliar esse ministério, então tornem-se membro do canal. Mas mesmo sendo ou não membros, não se esqueçam de orar por esse ministério, meus queridos, ok? Bom, ontem eu estava lendo alguns comentários aqui do canal e um comentário de um irmão me chamou a atenção porque ele pediu para que eu fizesse um vídeo sobre as 10 virgens e qual a diferença entre as prudentes e as imprudentes, ou as loucas. E como esse é um assunto extraordinariamente pertinente e importante para aqueles que compõem o povo remanescente da profecia, então hoje eu estarei falando sobre as 10 virgens e não apenas sobre a diferença delas, mas também sobre o momento em que elas realmente despertarão, porque isso é muito importante. E está escrito, meus irmãos, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Você está lá em Mateus, no capítulo 25, é o versículo 1. Veja, embora o primeiro cumprimento dessa parábola, que na verdade ela tem todo um cunho profético, embora o primeiro cumprimento ocorreu um pouco antes ali do outono de 1844, com o clamor da meia-noite que os mileritas deram, o segundo cumprimento dela, que na verdade é o mais pleno, ele só começa a ser contado a partir do momento em que o grupo que entendeu que no outono de 1844 Jesus na verdade não iria voltar, mas tão somente ele iria iniciar sua obra de purificação, de expiação no lugar santíssimo do santuário celestial. E esse segundo cumprimento profético dessa parábola, ele começou na verdade a ser contado após o povo do advento entender sobre a lei de Deus e a importância da guarda dos seus 10 mandamentos. E amigos, o próprio fato da parábola ter 10 virgens representa o povo que guarda os mandamentos da lei de Deus e que possui uma doutrina pura, ou seja, possui uma doutrina que não foi contaminada com o paganismo e com o falso cristianismo. Contudo, embora a doutrina desse movimento seja pura, a própria parábola denuncia que a condição desse povo não é a mesma condição que a sua doutrina. E como nós costumamos dizer, essa ainda é a igreja militante e não a igreja triunfante, a qual verdadeiramente guardará os mandamentos de Deus e terá inquestionável confiança no testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. E amigos, no versículo 2, lá do capítulo 25 de Mateus, a palavra de Deus nos diz que 5 dessas virgens eram nécias e 5 delas eram prudentes. Veja, o fato dos grupos estarem separados em quantidades iguais, infelizmente, não quer dizer que metade da igreja é prudente e metade da igreja é imprudente, mas o Senhor, ele só queria dar ênfase que haveria 2 grupos dentro da sua igreja. Contudo, a situação é um pouco mais drástica, porque lá em Serviço Cristão, na página 30 da versão e-book do livro, o Espírito de Profecia diz o seguinte: é uma solene declaração que eu faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-iam tão verdadeiramente sem esperança em Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Amigos, alguns acusam aqueles que estão dando uma advertência à igreja de serem sensacionalistas.
mas nesse texto que eu acabei de citar, o Espírito Santo, através da sua profeta, ele faz uma declaração muito realista, e a realidade do povo do Advento, aos olhos de Deus, é muito mais sensacionalista do que muitos pensam, porque o Senhor, ele está afirmando categoricamente que de cada 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja, nenhum ainda está preparado para terminar a sua obra na terra. E seriam então necessários 21 nomes para se encontrar uma virgem prudente. Povo de Deus, isso é extremamente sério e deveria ser constantemente apresentado para a igreja, pois talvez assim alguns despertassem e essa conta diminuísse e mais virgens prudentes viriam a existir entre os que se declaram remanescentes da profecia. E, irmãos, alguns preferem acreditar que esse texto era somente ali para o tempo de Ellen White, mas se esse texto era somente para o tempo em que ela viveu, no tempo em que não haviam novelas da Globo, nem Netflix, nem cinemas, nem toda essa sorte de músicas gospel adulteradas, nem McDonald's, nem fast foods, nem essa infinidade de coisas mundanas que entraram nos lares do povo do Advento, se esse texto era só para aquela época, então nós poderíamos dizer que para 50 nomes inscritos nos livros da igreja, nenhum estaria preparado para terminar a sua obra nos dias de hoje. Mas então eu prefiro acreditar que aquele texto, ele também é para os nossos dias, porque dessa forma as coisas estão menos complicadas para nós. E amigos, quem são as virgens nécias ou virgens loucas? Bom, essa classe de virgens loucas, ela está na verdade dividida em dois grupos. E o primeiro grupo, o Espírito de Profecia diz assim a respeito dele: a classe que representa as virgens loucas não é hipócrita. Elas têm consideração pela verdade, advogaram-na, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus e não permitiram que a sua velha natureza fosse quebrantada. Está lá em Parábolas de Jesus, na página 223. Veja, diferente do que todos nós pensamos, nem todas as virgens nécias são aqueles adventistas relaxados, mas uma parte deles, na verdade, vão aos sábados, aos domingos e também às quartas-feiras na igreja. Eles devolvem o dízimo, eles são vegetarianos, se vestem adequadamente como cristãos, não escutam música gospel adulteradas e também fazem o trabalho missionário. Contudo, embora eles pareçam virgens prudentes, eles vivem apenas a teoria e a teologia, mas eles não clamam a Deus pelo poder do Espírito Santo, eles não fazem a sua parte para remover todos os empecilhos, para que então Deus possa derramar o seu Espírito sem medida na vida deles. Mas, amigos, outro grupo da classe das virgens loucas é então descrito dessa forma pelo Espírito de Profecia: os que escondem a luz, de modo que o mundo não consiga distinguir entre os que andam nas trevas e na luz, bem cedo perderão todo o poder de difundir luz. São eles os que se acham representados pelas 5 virgens insensatas. E, ao chegar a crise, ouvindo-se a exclamação "aí vem o esposo sair-lhe ao encontro", afinal, despertarão para descobrir que suas lâmpadas se apagaram e que eles misturaram com os elementos mundanos e não se muniram do óleo da graça. Isso está na meditação para conhecê-lo na página 211. Veja, o segundo grupo das virgens loucas realmente são aqueles que têm nome de adventistas, mas mesmo exteriormente eles não aparentam ser cristãos, mas pelo contrário, eles se conformam com o mundo e, ainda por cima, esses estão sempre dispostos a criticar aqueles que desejam fazer a sua luz brilhar tanto dentro como fora da igreja. Mas uma coisa muito interessante nesse texto, meus amigos, é que é dito que quando vier a crise,
quando for escutado o clamor, aí vem o noivo ou aí vem o esposo, eles vão então despertar, eles vão entender que é tarde demais para se munirem com o óleo do Espírito Santo. Vejam, meus queridos, as 10 virgens elas possuem as suas lâmpadas e o salmista diz que lâmpada para os pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Ou seja, as virgens tinham a palavra de Deus em suas mãos, mas mesmo assim, pelo fato do esposo demorar mais do que elas esperavam, elas entraram em um estado laodiceano de mornidão e elas acabaram dormindo com relação à obra que elas deveriam estar realizando. Mas o fato é que todas essas virgens possuem azeite, ou seja, todas elas tinham ali uma medida do Espírito Santo nas suas vasilhas. E pelo fato das suas lâmpadas ainda estarem acesas, nós podemos então perceber que, embora elas não estavam fazendo a obra que deveriam fazer, ainda assim, a luz da verdade estava brilhando um pouco ao mundo por intermédio delas. Contudo, quando elas despertam, as loucas percebem que não possuem azeite suficiente para que as suas lâmpadas permaneçam brilhando. Veja, irmãos, se a lâmpada é a palavra de Deus e a luz é a obra da pregação do Evangelho, a qual ilumina todo o mundo, então, quando as virgens despertam, não pode ser o momento da volta de Jesus, porque quando Jesus estiver voltando a essa terra, o Evangelho não vai ser mais pregado para ninguém, porque a porta da graça irá se fechar momentos antes de cair a primeira praga. Portanto, se as virgens se levantam para pregar as 3 mensagens angelicais em um alto clamor, mas algumas percebem que não têm medida extra do Espírito Santo para então permanecerem de pé e concluírem a obra, isso significa que o momento da história, o qual ocorre esse clamor, aí vem o esposo para que todas as virgens despertem. Bom, o texto nos diz que isso ocorre no momento da crise. E se ocorre no momento da crise, a única crise que virá é que todos os adventistas compreenderão que chegou a hora e vão despertar do seu sono. Bom, só existe um momento em que isso vai ocorrer, meus amigos. E esse momento é o decreto dominical. E está escrito: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, versículos 10 a 12. Irmãos, em Testemunhos Seletos, volume 2, nas páginas 70 e 71, nós vemos que o selo de Deus só será colocado definitivamente sobre o seu povo após a saída do decreto dominical. E o selo de Deus, que é o selo da sua aprovação, só é colocado após os vivos serem julgados e aprovados, ou seja, o julgamento dos vivos inicia logo após a saída do decreto dominical. E como vemos na parábola das 10 virgens, as virgens loucas, embora elas tentem buscar e receber o poder do Espírito Santo, elas não terão tempo suficiente para construírem um caráter que possa receber o selo da aprovação do Senhor, mas serão julgadas primeiro do que os demais seres humanos, pelo fato que Pedro diz que o julgamento começa pela casa do Senhor. E por serem primeiramente julgadas, então, é como se a porta da graça se fechasse primeiramente para elas e ainda continuasse por um pouco de tempo aberta para aqueles que ainda não tinham escutado as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Bom, a grande diferença entre as virgens nécias e as virgens prudentes é que as prudentes, mesmo que sonolentas em sua obra evangelística, ainda assim, elas entendem que a busca pelo poder do Espírito Santo e o aperfeiçoamento do caráter cristão deve acontecer antes do decreto dominical, porque depois dele sair,
para muitos de nós que conhecemos a verdade presente para esses últimos dias, não vai dar tempo de se preparar para receber o selo de Deus. Bom, meus irmãos, nós vamos então ficando por aqui. E o meu desejo, e também a minha oração, é que o Espírito Santo incomode a cada um de nós, para que, enquanto ainda há tempo, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Então, fiquem todos com a paz de Cristo e até a próxima.